Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos dentro desse capítulo. Não todo o capítulo, mas alguns versículos dentro do capítulo. Eu estarei lendo na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Portanto, que os irmãos acompanhem para nós ouvirmos a respeito de Daniel. Daniel significa Deus é meu juiz. E o Senhor foi realmente o juiz desse homem. E coisas maravilhosas o Senhor fez através de Daniel, do profeta Daniel. Nos diz a palavra de Deus, Daniel capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 5. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Versículo 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Versículo 14. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel até o pôr do sol daquele dia. Ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. 16. Então o rei mandou que trouxesse a Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Versículo 20. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. 25. Então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva, no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-os das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Queremos pedir, Santo Deus, a tua paz nessa noite para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Que tu uses-nos como instrumento nas tuas mãos, para que assim, Senhor, a tua palavra seja ministrada e os nossos corações possam recebê-la para a tua honra e para a tua glória. Que haja edificação, Senhor, que haja edificação para que teu nome seja honrado em nossas almas. É que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Amados, Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Todos nós devíamos chamar Daniel. Nossos nomes deviam ser Daniel. Porque nós precisamos entender, amados, que Deus é o nosso juiz. Se há alguém que pode lutar, se há alguém que pode defender-nos, se há alguém que pode julgar nossas causas, este é o nosso Senhor, este é o nosso Salvador, este é o Todo-Poderoso. E nós precisamos entender esta verdade e cada dia mais buscar o Senhor com força, com alegria, com paz, cada dia mais dedicarmos a nossa vida para Ele, para que tenhamos entendimento da palavra de Deus, tenhamos compreensão da palavra do Senhor e vivamos a verdade de Deus com totalidade, com integridade no coração, amados.
Daniel ele viveu aproximadamente no ano 605 a.C., há 2.600 anos atrás aproximadamente. Ele viveu na Babilônia, ele era judeu, ele foi retirado lá de Israel, porque Israel era cativo da Babilônia. Eles foram trazidos para aquele país e ali eles viveram algum tempo, amado. E Daniel ali naquela terra não perdeu a visão que ele tinha no Senhor. Daniel, mesmo em meio a uma terra estranha, a um povo estranho, mesmo ocupando um cargo de relevância no Estado, mesmo sendo uma pessoa importante, influente, ele não se deixou contaminar pela situação, ele não se deixou levar pela situação, mas ele olhou para o Senhor, ele esperou no Senhor, ele confiou no Senhor e ele foi fiel ao Todo-Poderoso a cada instante, a cada minuto da sua existência. Ele esperou em Deus, ele esperou em Jeová, e o Senhor veio sobre a sua vida e agiu poderosamente. Mas, amados, quando nós servimos o Senhor, quando nós colocamos a nossa vida aos pés de Cristo Jesus, geralmente o maligno também se levanta para nos atacar. O maligno se levanta para tocar na nossa alma e ele procura meios, procura forma para que possa nos derrubar, possa nos retirar da presença de nosso Senhor e Salvador Jesus. Com Daniel não foi diferente, irmãos. Com Daniel não foi diferente. Deus é meu juiz. Esse era o significado do seu nome. Era um homem íntegro, um homem confiável, um homem no qual o Senhor tinha depositado a sua confiança. Amados, precisamos também viver desta forma, vivermos uma vida que seja agradável ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida de retidão, uma vida de compromisso com o Todo-Poderoso, a ponto do Senhor confiar em nós. E muitas vezes é preciso fazermos aquela pergunta: será que eu estou sendo íntegro diante do Senhor? Será que eu estou vivendo a verdade de Deus no meu dia a dia? Será que aqui no meu quarto, na minha casa, escondido, sozinho, em lugares estranhos, será que eu estou vivendo Deus? Será que eu estou vivendo a verdade do Senhor? Ou será que vivo apenas Deus quando estou em meio às pessoas que conheço? Tudo isso, amados, precisamos refletir para que nós possamos ter uma vida íntegra diante de Deus, diante dos homens. Não só Deus, irmãos, não só Deus nos enxergue, mas também que o homem veja em nós a graça de nosso Senhor e Salvador. No versículo 4 do capítulo 6 de Daniel, está narrado o seguinte: aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. A nossa vida precisa ser assim, irmãos. Eu preciso ter uma vida pura diante do Senhor, a ponto de, se alguém levantar-se contra mim, procurar na minha vida, como dizem por aí, os podres. Não encontre os podres, porque nós somos curados, lavados, redimidos no Senhor, e a nossa vida não pode ter o chamado podre. Nós precisamos ser pessoas sadias no Senhor, confiáveis, pessoas que o Senhor olhe e tenha prazer, amados. Assim foi com Daniel, assim foi com aquele homem. Ele estava no reino, ele estava ali em meio a pessoas que viviam outras religiões, que viviam outros costumes, mas ele não se deixou corromper, ele não se deixou levar. O salmista já dizia: não devemos assentar na roda dos escarnecedores. É isto aqui, queridos. Daniel também não sentava na roda dos escarnecedores. O seu proceder era de integridade, era de retidão. É exemplo para nós, amados. É exemplo para nós. Nós precisamos cultivar dentro do coração fidelidade ao Todo-Poderoso. A fidelidade ao Senhor precisa ser uma marca em nossas almas, irmãos. Precisamos carregar um outdoor na nossa cabeça, uma placa em nossa cabeça, uma bandeira, uma ou outra coisa qualquer escrita: fiel ao Senhor. Fidelidade ao Senhor, assim precisa ser a nossa vida. Homens, mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus, que ande em fidelidade ao Criador, ande em fidelidade ao Todo-Poderoso. Será que nós temos sido fiéis ao Senhor? Irmãos, tudo que se relaciona à vida espiritual precisa ser devidamente analisada, amados, devidamente analisada. Nós não temos como chegar diante do Senhor de qualquer forma.
Nós precisamos ter um proceder que seja digno, um proceder que seja bom, que seja agradável. Nós não podemos, irmãos, ter na nossa existência nada que nos impeça de adentrar a sala do trono, amados. Nada que nos impeça de adentrar a sala do trono. No tempo do Antigo Testamento, quando o sacerdote intermediava o homem diante do Senhor, antes de ele entrar no Santo dos Santos, ele se preparava, purificava a sua vida, lavava a sua vida, ele se purificava por completo. Nós, amados, temos acesso ao Santo dos Santos 24 horas por dia da nossa vida. E a Bíblia diz ainda que nós somos sacerdotes de Deus. Portanto, eu preciso andar em fidelidade, obedecendo os princípios do Senhor, em total comunhão com aquilo que é do Todo-Poderoso. E quando nós lemos a história de Daniel, nós vemos que este homem foi também fiel ao Todo-Poderoso. No versículo 5 está narrado: então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivos para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Assim precisa ser a nossa vida diante da sociedade. As pessoas precisam procurar em nós, irmãos, alguma coisa para nos acusar, alguma coisa para tocar em nossas vidas, alguma coisa para fazer-nos, afastar-nos daquilo que nós fazemos e não encontrar, irmãos. Porque nós não podemos ter e dar lugar para o erro, dar lugar para as coisas erradas. Quando Daniel foi desta forma, o homem cujo nome significava Deus é meu juiz, ele tinha uma vida totalmente fiel ao Todo-Poderoso. Aqueles que eram seus colegas, seus companheiros, queriam derrubá-lo no reino, queriam tirá-lo do seu lugar de honra. E eles procuravam meios, procuravam alguma forma para tocar naquela vida. E eles chegaram à conclusão: nós não temos nada para apresentar diante do rei e acusá-lo. Mas vamos fazer algo, vamos pedir que um projeto seja colocado em que tenha a ver com a sua religião, tenha a ver com a sua fé. E ele, amados, preferiu honrar o Todo-Poderoso, mas não largou, não deixou, não afastou-se da mão, não afastou-se da presença, não afastou-se da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos buscar essa fidelidade dia após dia, cada dia mais nos enchermos com o Espírito Santo de Deus, querermos isso para os nossos corações, para a nossa existência, para que assim seja também no nosso dia a dia, irmãos. Sejamos íntegros, sejamos fiéis. E quando nós nos colocamos nessa situação e nos deixamos envolver pelo Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus enche o nosso coração, transforma a nossa vida, enche-nos com poder e autoridade, quando somos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos temer a mão do homem, nós não vamos temer o homem, porque sabemos que Deus é conosco, sabemos que Deus é conosco. E ali, queridos, o rei assinou uma sentença que todas as orações deviam de ser direcionadas a ele. Não deviam fazer orações, não deviam fazer cultos a outras divindades, a outros deuses, a não ser ao rei. Mas Daniel, queridos, amava o Senhor mais do que a sua própria vida. O amor que ele tinha para com Deus era maior do que a sua própria existência. Ao receber aquela sentença, Daniel foi para o seu quarto e disse que lá havia uma janela que dava, que mostrava, que apontava para Jerusalém. E ali ele estava em oração, amados. Ele não voltou atrás, ele continuou sendo fiel ao Senhor, porque ele não temia a mão de homens. Ele não temia a mão de homens. Ele sabia que não havia nada mais importante do que obedecer ao Senhor, porque havia ali uma lei. Ele não podia negar o Todo-Poderoso, ele não podia negar o Senhor. Queridos, nada pode nos afastar do amor do Senhor. Nada pode nos afastar da presença do Todo-Poderoso. Nada, queridos. A enfermidade não pode nos afastar da presença do Senhor. A falta de dinheiro também não. Problemas familiares de forma alguma. Problemas profissionais também não. Nada, irmãos. Nada pode nos afastar. Nós não podemos nos deixar levar por nenhuma situação que queira nos afastar da presença de Deus. Mas é preciso levantarmos a cabeça, colocarmos-nos de pé e seguirmos, amados, seguirmos firmes, marchando em direção ao Rei, marchando em direção ao Todo-Poderoso.
Assim foi com Daniel. Ele não se deixou abater quando viu aquela lei. Ele foi para o seu quarto e ali ele orava ao Todo-Poderoso. E ali ele foi visto, orando ao Todo-Poderoso. E chegaram para o rei e falaram: olha só, Daniel está orando o seu Deus, ele está desonrando o teu decreto, ele está quebrando o teu decreto. Daniel não voltou atrás, amados. Daniel não foi lá e falou: rei, me perdoe porque, eu quero voltar atrás, eu não quero perder minha vida, isso ou aquilo outro. Não, queridos, Daniel não voltou atrás porque ele sabia em quem cria e ele tinha convicção que o Todo-Poderoso era mais importante na sua existência. Mas algo interessante, queridos, aquele rei, o rei Dario, ele foi levado pelos demais ministros a fazer aquele decreto. Mas quando ele soube que Daniel quebrou aquele decreto, o rei não ficou enfurecido, o rei não ficou bravo, o rei não queria prendê-lo, mas o rei lamentou, o rei ficou triste. No versículo 14 de Daniel capítulo 6, ao ouvir isso, o rei Dario ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Mas havia um decreto, amados, que o rei não poderia voltar atrás na sua palavra. O rei não poderia voltar atrás. Aquilo que o rei falava tinha que cumprir. E o rei foi até as últimas consequências, mas ele sabia que era errado aquilo que ele estava fazendo. Ele não conseguia aceitar aquilo, porque ele conhecia Daniel, ele sabia da integridade, ele sabia de quem se tratava, sabia que era um homem capaz, que era um homem digno. Mas, assim mesmo, a palavra do rei se cumpriu e Daniel foi sentenciado à morte. Assim precisa ser a nossa vida, irmãos. Nós precisamos ser reconhecidos por essa sociedade como homens que amam a Deus, como homens, mulheres que são fiéis ao Todo-Poderoso. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar em nós vidas cheias do Espírito Santo do Senhor. Nós não podemos andar por aí e sermos confundidos com aqueles que não querem nada com Deus, mas onde quer que estejamos, irmãos, precisam ver em nós Cristo Jesus, precisam ver em nós as qualidades de Cristo. No nosso trabalho precisamos ser o melhor, amados, o melhor, porque fazemos não para homens, mas fazemos para honrar o Todo-Poderoso, fazemos para honrar o Criador. A Bíblia diz que precisamos trabalhar como que para Cristo Jesus, como que para Deus, amados. E para o Senhor nós não podemos fazer as coisas meia boca, mas é preciso fazer tudo com integridade, com totalidade, com perfeição. Para o Senhor fazemos tudo com perfeição, para a honra e para a glória dele próprio. E quando assim fazemos, amados, aqueles que estão próximos a nós verão a nossa seriedade, verão a nossa fidelidade, verão a nossa honestidade. E com certeza seremos honrados pelas nossas atitudes, Até podem não gostar da nossa fé, mas não terão o que falar de nós, porque vamos mostrar uma vida íntegra, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E assim precisa ser, irmãos, é desta forma que precisa ser. Nossa vida, amados, precisa ser marcada pela presença do Senhor. E o nosso nome precisa ser mudado para Daniel, porque Deus é o nosso juiz. Precisamos entender, irmãos, que Deus é o nosso juiz. E se Deus é o nosso juiz, é Ele que julga as nossas causas. E eu não posso oferecer a Deus uma causa que não pode ser julgada, que não possa ser ganha, irmãos. Daniel, ele tinha convicção daquilo que fazia. Ele tinha convicção, ele estava certo do seu posicionamento, estava certo das suas atitudes, estava ali guardado, protegido, debaixo da mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo 22, nós lemos o seguinte: já Daniel respondendo ao rei, quando ele foi até a cova à procura para saber o que aconteceu, Daniel havia sido condenado e jogado na cova dos leões. E no dia seguinte o rei Dario foi até a cova e ali ele chamou por Daniel, e Daniel respondeu e disse: o meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o rei. Esta é uma palavra, irmãos, uma palavra importante na nossa vida. Precisamos ter esse testemunho em nossos corações, queridos. Daniel havia sido jogado numa cova, no local onde os leões estavam.
talvez uma caverna, um cercado, enfim, um local onde havia leões. Ele havia sido jogado ali, queridos, e o Senhor o guardou. O Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor protegeu aquela vida. O Senhor guardou do mal, amados. O Senhor colocou ali o seu anjo e os leões ficaram do outro lado. Não se aproximaram de Daniel, não pegaram, não tocaram em Daniel, não feriram a Daniel. Isso significa, amados, que quando nós temos Deus como juiz, Ele luta as nossas causas, Ele está conosco, Ele nos protege, Ele nos envolve, Ele nos guarda. Precisamos entender esta verdade de Deus para as nossas almas. Nós não podemos jamais afastar-nos do Senhor, queridos, buscarmos em outros locais, mas buscarmos só em Deus, porque Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos envolve, Ele é aquele que nos abençoa, Ele é aquele que nos faz andar por sobre as águas e nos faz voar como águias quando a situação fica difícil. E como diz a música, e aconteceu no passado, se preciso for, o Eterno abre oceanos na nossa vida, abre oceanos na nossa caminhada, irmãos. Abre oceanos, abre mares, para que nós possamos passar com os pés secos, amados. Esse é o Deus que fecha a boca de leões, esse é o Deus que guarda os seus servos, esse é o Deus que nos protege, esse é o Deus que nos envolve, esse é o Deus que faz coisas maravilhosas na vida daquele que crê, naquele que vive em fidelidade, Mas para que tudo isso aconteça, amados, nós precisamos viver de forma semelhante ao do profeta Daniel. Precisamos viver segundo a fé daquele homem. Precisamos olhar como foi o seu proceder no seu dia a dia. E quando nós lemos o livro, vamos ver que foi um homem que olhou para Deus a cada instante do seu dia. Mesmo ali em terra estranha, ele foi fiel. Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Amou o Senhor com todas as forças do seu ser. Não se deixou levar, talvez, pela fama. Ele era famoso, a Bíblia diz que ele era famoso. Não se deixou levar pela situação proporcionada pelo seu lugar no reino. Não se deixou levar pela fama, pelo poder, pela autoridade. Mas em todas essas coisas, ele reconhecia que era apenas servo do Todo-Poderoso, servo do Senhor e com uma missão na sua vida. Amados, nós precisamos entender que temos uma missão na nossa vida. Cada um de nós temos uma missão, povo dos céus. Ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu sem missão. Cada um de nós temos uma missão para cumprir sobre a face da terra. Se você ainda não descobriu qual é a tua missão, se você ainda não sabe qual é a tua missão, aquilo que Deus quer para você, santifica a tua vida, consagre a tua vida, busque Deus, ame o Senhor e verás o agir do Todo-Poderoso manifestar no teu dia a dia. Verás a glória do Senhor manifestar na tua vida, irmãos. Afinal de contas, não podemos esquecer que Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso juiz, amados. Quando a causa ficar difícil, quando o problema crescer, quando a situação ficar quase impossível, lembre-se, você tem um juiz. E peça para Deus mudar o teu nome e fala: Deus, eu quero ser Daniel. Eu quero que meu nome seja Daniel, porque eu quero que tu sejas o meu juiz. Eu quero que tu sejas o meu juiz. Julga a minha causa, Senhor. Toma a minha causa, Senhor. Toma a minha causa nas tuas mãos. Toma a minha causa nas tuas mãos. Esse é o Deus que nós cremos, amados. É o Deus que fecha a boca de leões. E a Bíblia diz que aqueles que condenaram a Daniel, aqueles que acusaram a Daniel, eles foram jogados naquela cova. E foram destroçados pelos mesmos leões. Foram destroçados por aqueles leões. Ou seja, irmãos, os leões não eram doentes. Não eram leõezinhos doentes. Mas eles estavam realmente com as suas bocas fechadas pelo anjo do Senhor, fechados pelo Todo-Poderoso. No versículo 26 diz ainda, diz o rei Dario: eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Esta é a consequência de quando somos fiéis ao Todo-Poderoso. Verão em nossas vidas a glória do Senhor.
E desejarão, amados, servir ao Deus que nós servimos. Desejarão andar conosco porque temos o Deus verdadeiro, o Deus real. E a fidelidade de Daniel fez com que todo o reino adorasse o Todo-Poderoso. Que todo aquele reino, o reino da Babilônia, dobrasse diante de Deus, cultuasse o Senhor, glorificasse ao Todo-Poderoso. Talvez você olhe para o nosso Brasil, essa terra difícil, complicada, e você não consiga, talvez, enxergar essa possibilidade. Mas, amados, quando nós somos fiéis, o Eterno pode também fazer isto aqui, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Façamos, portanto, a nossa parte, irmãos. Façamos, portanto, a nossa parte. Cada um de nós temos um chamado do Senhor, temos uma obrigação diante de Deus, e nós não podemos abrir mão do prazer, da alegria de sermos do Eterno, irmãos. Nós não podemos abrir mão desse prazer. Quando nós amamos verdadeiramente ao Todo-Poderoso, nós vamos colocar a nossa vida diante do Eterno e falar para Ele: Senhor, aqui está a minha vida, aqui está meu ser, faz a Tua vontade na minha alma, faz a Tua vontade no meu viver, toma a minha vida nas Tuas mãos, move através de mim, age no meu viver. Oh Deus, aqui está, envia-me, Senhor, trabalha comigo, Senhor, usa-me na Tua obra, Pai. Esse é o clamor que precisamos fazer diante do Senhor, irmãos. Antes de pedirmos por um tanto de coisas, peça ao Senhor para te usar. Peça ao Senhor para te usar. Antes de você pedir pelas bênçãos dessa terra, peça para que você seja a bênção nessa terra. Amém? Peça ao Senhor, fala para Deus: Senhor, eu quero ser bênção nessa terra. Eu quero ser bênção nessa terra. Eu quero aqui, Senhor, falar do Teu amor. Eu quero aqui falar, eu quero aqui testemunhar. Eu quero aqui ser diferente, amados. Eu quero aqui ser diferente. Fale assim para o Senhor. Fale assim para o Senhor. Quando nós analisamos a nossa vida, queridos, se nós não tivermos cuidado, vamos passar uma fase nessa terra, vamos passar um espaço de tempo nessa terra, mas vamos embora daqui com a morte, claro, e não vamos deixar a nossa marca. Não vamos deixar a nossa marca, irmãos. Precisamos observar que se estamos sendo úteis aqui nessa terra, se estamos sendo úteis para o Todo-Poderoso, porque é para isso que estamos aqui, nós não podemos esquecer desse detalhe. Se estamos na terra é para honrar e glorificar o nome santo do Senhor. Assim diz a Bíblia, que nós fomos criados para honrar e glorificar o nome santo de Deus. E será que nós temos feito alguma coisa para o Senhor nesse espaço de tempo que estamos sobre a face da terra, irmãos? Temos feito alguma coisa para o Senhor? Temos fincado aqui as nossas estacas, marcado aqui esse território, instrumento de Deus? Será que o Senhor tem feito alguma coisa através de nós, amados? Nós não podemos baixar a cabeça e deixar que as coisas envolvam-nos, mas precisamos, amados, com urgência, olhar para o Senhor, buscarmos a presença de Deus, cultuarmos o Criador, nos colocarmos em santidade, em retidão, para que sejamos utilizados por Ele. Quando nós olhamos a vida de Daniel, Deus é meu juiz. Daniel era um homem íntegro, ele era fiel ao Senhor, ele não temia, ele não tinha medo da mão do homem, mas ele tinha, irmãos, o cuidado de Deus na sua vida, o cuidado do Senhor. E o seu proceder, a sua forma de agir, levou toda uma nação a glorificar, a bendizer o Criador. Que possamos ser o Daniel em montanha, que possamos ser o Daniel no Espírito Santo, que o Senhor nos use para que essa cidade glorifique a Deus, que o Senhor nos use para que esse estado glorifique a Deus. Quem sabe essa nação glorifique verdadeiramente ao Todo-Poderoso. É possível que isso seja verdade? Sim, é possível. Basta que façamos aquilo que Deus quer e vivamos segundo os princípios do Senhor, dia após dia da nossa existência. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos pela tua graça, Pai. Nós queremos pedir, Santo Deus, que Tu venha nos envolver e tomar-nos nas Tuas mãos e usar-nos como instrumentos, para que tudo quanto façamos aqui, Senhor,
seja para edificação, Pai, edificação de vidas, e possamos aqui ser instrumento nas Tuas mãos, para que vidas sejam edificadas para a Tua honra e para a Tua glória. Prepara-nos, ó Deus, para que nós possamos andar segundo a Tua vontade, cheio do Teu Espírito, Senhor Deus, manifestando a Tua glória onde quer que nós estejamos, para que Tu sejas honrado e glorificado através de nós. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 433.